Voltamos com mais um ESPM no ar para você. Hoje o tema é crise de representatividade política e já falamos sobre o assunto, já falamos sobre o fato de crise no bloco anterior. Nesse bloco, com a participação do nosso convidado Marco Aurélio, advogado constitucional, viremos falar sobre a polarização política e a descobertura da mídia. A crise política no Brasil hoje é marcada com a polarização. E você sabe de que forma isso afeta a sua vida? Confira agora na reportagem de Maria Clara Tanaka um pouco mais sobre esse assunto. A polarização política nada mais é do que uma discordância de opiniões políticas entre extremos ideológicos. Eu acho que aqui no Brasil ela aconteceu porque os dois principais partidos dos últimos 20 anos, PT e PSDB, eles começaram a reforçar um discurso de diferença. O fato é que, por causa dessa última crise aí, né, crise política e econômica desses últimos 2 anos, parece que se acirrou essa diferença e as pessoas acreditaram nesse discurso construído pelos partidos e agora a gente acaba torcendo para esses partidos como se fossem times. Essa polarização é marcada por um discurso político fanático que pode cegar ideologicamente as pessoas ou resultar numa intolerância a opiniões diversas. E pior, pode propagar uma onda de ódio coletivo que leva à violência. Adriana Magalhães, coordenadora de comunicação da CUT, reconhece a influência dos rótulos na discussão política atual no Brasil. Acho que os rótulos eles têm a ver com uma cultura política que nós nunca tivemos no nosso país. Quando as pessoas elas nos rotulam como petralha, ou nós, quando rotulamos os outros de coxinha, não damos espaço para tolerância, né? Então, criamos muros entre nós. Eu acho que agora, né, fundamentalmente nesse momento que nós estamos vivendo no país, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de tolerância entre nós para conversar, para ter diálogo. Kim Kataguiri, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, afirma não ter uma grande digressão em relação a rótulos políticos e acredita que há uma mudança clara nos anseios dos cidadãos, principalmente daqueles que votam. Não acho que exista uma grande polarização, como assim é colocado de maneira comum. Ao contrário do que vários analistas políticos colocaram, eu não vejo como uma vitória do antipetismo. E isso é uma coisa que fica bastante para a imprensa, né? Movimentos anti-Dilma, movimentos pró-impeachment, movimentos anti-PT. Como se isso fosse uma ideologia. Isso não é uma ideologia, isso é uma posição pontual de determinado momento de uma história política do país. Atualmente, fala-se muito de 2 grupos na esfera política, os de direita e os da esquerda. Mas muitas pessoas estão cansadas disso. A pergunta é, o que restará depois? Muitas vezes a gente pode ser levado a uma ideia de uma falsa polarização. Então, a gente sempre tem que se perguntar, a quem interessa? Eu sempre me pergunto em política, a quem interessa? A quem interessa alimentar o discurso de que hoje a sociedade está polarizada? Quem ganha com esse discurso? Porque seguramente todos aqueles... Porque se eu estou dizendo a sociedade brasileira está polarizada, eu tenho que dizer quais são os polos. Quais são esses polos? Esquerda e direita? O que é esquerda e direita no Brasil hoje? Quando a gente não consegue identificar que uma situação tem sempre mais do que 2 lados, isso significa que o grau de mediocridade e de empobrecimento da capacidade analítica já atingiu um patamar muito significativo. Bom dia, Marco. Bom dia. Você participou das manifestações do impeachment do Collor, né? Certo. Você já via essa polarização política naquela época ou era diferente do que a gente vê hoje nas manifestações? Na minha época de movimento estudantil, isso nós estamos falando de década de 90, começo da década de 90, eu fui presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico, enfim, mais antigo da América do Sul, fundado em 1903, e é uma entidade representativa dos alunos da Faculdade de Direito Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, que tem uma tradição muito grande de participação política. Só para falar, enfim, para fazer o link com a fala anterior à minha, o prefeito Haddad foi presidente do 11 de agosto, o Aloysio Nunes Ferreira também foi presidente do 11 de agosto, né? Várias pessoas da política nacional participaram do movimento estudantil na época da faculdade. O Dias Toffoli era meu veterano, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Vários dos meus professores também foram ministros dos 3 tribunais superiores, enfim, que a gente está acompanhando
agora o TSE, o Supremo e o STJ. Então, é uma vida muito intensa que a gente teve. Naquela época, respondendo à sua pergunta, existia assim já uma hegemonia muito grande no movimento estudantil, capitaneada pelas correntes, na época a gente chamava de correntes, que eram as correntes que basicamente vocacionadas para a esquerda, várias delas do Partido dos Trabalhadores, enfim, Partido Comunista do Brasil, PCB, PCdoB também, e assim, os outros partidos eles não tinham muito espaço. A nossa gestão naquela época foi uma gestão de ruptura, porque nós não pregávamos a filiação partidária, mas nós pregávamos a participação política muito intensa. Então, foi realmente um divisor de águas. Nós participamos ativamente das discussões políticas que levaram ao impeachment do Collor, né? Só para você ter uma ideia, em 1992, a Constituição brasileira fez 5 anos, né, de 88. Então, o que aconteceu? Da promulgação da Constituição de 88, se previa uma revisão constitucional. E foi feito o primeiro plebiscito do Brasil, né, entre parlamentarismo monárquico e presidencialismo republicano. Então, o único lugar onde teve um debate entre o herdeiro da coroa brasileira, né, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e os representantes do presidencialismo republicano, foi no Largo São Francisco. Naquela época, a gente teve o massacre do Carandiru, em 1992. Eu integrava a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, como estudante, e entrei também no Carandiru para verificar. Então, nós lideramos também o debate sobre o massacre. O primeiro evento que houve do governo do Estado para se justificar e para explicar o que aconteceu foi no Largo São Francisco e foi com os estudantes. E, Marco, tem uma pergunta aqui do Facebook. Na sua opinião, a quem interessa a polarização política? Interessa a quem não gosta da democracia, quem acha que o povo tem que ser manipulado, porque o que você tem é uma eu não vou chamar de falsa polarização, mas eu acho que vou chamar de uma polarização construída, né? Onde você tem basicamente uma defesa intransigente de um determinado status quo, né? Que era o status que estava lá, quer dizer, independentemente de qualquer evidência, de qualquer prova, de qualquer demonstração inequívoca de corrupção, ainda assim a pessoa era resistente. Não, mas só fez o que deveria ter sido feito o que foi feito no Brasil nos últimos 500 anos. Isso não é justificativa. Não, mas é porque foi necessário para promover a inclusão de uma grande camada da população. Isso é mentira, né? Essa matéria que foi mencionada, por exemplo, do prefeito Haddad na revista Piauí, ex-prefeito Haddad, né? Ele em nenhum momento nessa matéria ele menciona que o partido o qual ele integrava, inclusive como governante, como ministro da Educação, foi responsável pelo maior escândalo de corrupção do planeta, né? Em nenhum momento se faz uma meia-culpa, se joga a culpa na imprensa, se joga a culpa em grupos supostamente de direita, em interesses contrariados, né? Você disse, então, que já havia uma hegemonia, né, nessa época de você estudante, mas você acredita que a intolerância era menor? Não. Não é que ela era menor, ela era restrita, era muito mais restrita ao círculo do movimento estudantil. Você não tinha as mídias sociais, né? As mídias sociais, elas potencializaram muito esse sentimento, porque é muito fácil você sentar na frente do computador ou está no ônibus, você está com o seu smartphone e você posta uma frase de ódio, você repercute uma notícia negativa. Na minha época de movimento estudantil, nem celular você tinha, né? Então, a internet estava começando a engatinhar, então você não tinha essa condição de fazer uma mobilização tão grande. Mesmo assim, nós colocamos milhões de pessoas em vários pontos do país, em várias vezes nas ruas, né, pedindo ética na política. Então, não há uma diferença substancial entre o que se pedia antes e o que se pede, enfim, agora. Sim, a ética, muito importante. A jornalista Eliane Brum escreveu em sua coluna no El País Brasil, semana passada, sobre um livro chamado Tirania, 21 lições para o século XXI. O autor é um americano, Timothy Snyder. Seu best-seller trata da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e das suas implicações, né, para o país e para o mundo, né? O autor faz referências históricas do surgimento de figuras autoritárias em períodos de tensão política e econômica. A Eliane, ela traz esse contexto para o momento em que a gente vive no Brasil. A jornalista fala sobre a reação das pessoas que muitas vezes, por estarem cegas pelo desejo da normalidade, acabam partindo para os extremos, sejam quais forem suas ideologias. Essa
essa é uma maneira muito perigosa de lidar com a situação. Porque na ânsia de querer que tudo acabe o mais rápido possível, a sociedade pode cometer a gafe de abrir mão dos direitos conquistados com muitas dificuldades. Marco, você concorda que momentos assim de tensão como a gente vive hoje no Brasil, eles realmente facilitam o crescimento de figuras que representam extremismos, né? No caso, no Brasil, a gente tem a figura do Bolsonaro que tem crescido, né? Uhum. Quando você tem uma democracia disfuncional como a nossa, por que eu chamo de democracia disfuncional? Porque ela é uma democracia que ela só serve às pessoas, notadamente assim, não é nem a questão da classe média, é uma democracia onde você tem direitos, mas a democracia ela é construída também com deveres, né? Quando você tem essa disfuncionalidade entre direito e dever, quer dizer, eu só tenho que receber do Estado e da sociedade, não tenho que contribuir com nada, e nós não estamos falando em contribuição financeira, quer dizer, o Brasil já é o país com a maior carga tributária do mundo, se sei disso, né? Mas a verdade é que você tem um déficit de cidadania muito grande na maior parcela da população. Você tem uma deficiência de prestação de serviço, você tem uma deficiência de moradia, você tem uma deficiência de escola, de estudo, de educação, de saneamento, de estradas e tudo. Quando você vê uma pessoa que supostamente tem a solução para todos os seus problemas, ela pode ser de esquerda ou de direita, né? Ela é colocada como uma liderança que tem assim, o poder de transformar, né? E as pessoas elas preferem delegar para essa pessoa essa responsabilidade de transformar a sociedade do que assumir para si esse papel transformador, né? Nesse sentido, você teve durante esses últimos 16 anos essas pessoas, né, o governo Lula-Dilma identificado supostamente com a esquerda, né, o que eu não acredito, né? E, ao mesmo tempo, você tem o Bolsonaro que representa o que seria o oposto. Quer dizer, enquanto esses governos do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, eles representaram assim as pessoas que lutaram contra os militares, vem uma memória falsa de que nos tempos dos militares isso era muito mais normal, não tinha corrupção nos tempos dos militares e, portanto, uma pessoa que chama esse discurso para si, ela tem uma capacidade de se projetar nesse cenário, né? Essas pessoas que surgem e apoiam um lado ou outro, é porque elas não têm exatamente consciência de que há outros lados? Eu não chamaria de consciência, eu acho que é uma questão de educação política mesmo, porque como qualquer outra coisa na vida que você quer fazer com responsabilidade, dá trabalho, né? Criar um filho com responsabilidade dá trabalho, criar um cachorro com responsabilidade dá trabalho, né? Ter planta em casa com responsabilidade dá trabalho e participar politicamente na sociedade também dá muito trabalho. E eu posso garantir que num cenário como o nosso, as frustrações são muito mais frequentes do que as vitórias, né? O que acontece? Se você polariza, fica fácil você fazer em 140 caracteres do seu Twitter, né, a sua ideologia. Porque você tem que ler, você tem que se desgastar, você tem que ir nos conselhos regionais, nos CONSEGs, que são os conselhos de segurança, tem que participar do centro acadêmico, depois você tem que participar da reunião de condomínio do seu prédio, certo? Porque a participação, ela demanda essa energia, né? E quando você está numa sociedade onde você não recebe os serviços públicos, você não tem acesso à educação de qualidade, você não tem acesso a uma vida de qualidade, né? Mesmo trabalhando de 8, 10 ou 12 horas por dia entre trabalho e transporte, como a maioria da população padece nos grandes centros urbanos, né? Você pega alguém, pelo amor de Deus, vai você. É só olhar uma reunião de condomínio, né? Quer dizer, o que você quer? Não, é o síndico. Ó, ufa, elegemos o síndico, olha, agora vamos resolver o problema da vaga porque o meu carro tem que ficar numa vaga melhor. É assim que as pessoas raciocinam na sua média, né? Elas veem o seu interesse em primeiro lugar e a democracia ela pressupõe esse equilíbrio de interesses, essa, vamos dizer, contraposição. Você não pode simplesmente porque tem uma maioria, essa maioria dominar e nem porque tem uma minoria raivosa, essa minoria raivosa se impor perante a sociedade como um todo. E é interessante também, né, porque com essa polarização a gente vê que as pessoas acabam se dividindo quando na verdade elas precisariam estar unidas e vendo o problema central, né, da questão, que é muito maior do que partidos, né, e ideologias. Na minha época de movimento estudantil, e eu gosto de lembrar bastante isso, como a gente era colocado como independente, embora uma boa parte era identificada com o PSDB, na época surgindo, né, com Mário Covas, né, e Fernando Henrique, né,
A gente tinha a possibilidade de fazer um diálogo com as lideranças que tinham na época, as várias correntes da chamada esquerda, né, assim chamada esquerda, pregando que a gente tem muito mais pontos em comum do que pontos de divergência. Quer dizer, ambos não, mas assim, todos éramos frontalmente contra a violência. Todos éramos frontalmente contra métodos autoritários. Todos éramos frontalmente contra, aliás, frontalmente a favor a promoção da mulher, a promoção das diferenças. Para você ter uma ideia, quando eu estava no centro acadêmico, eu era presidente, o centro acadêmico 11 de agosto é um porão, é um prédio bastante pequeno na faculdade do centro histórico, né, da faculdade, e a gente fez uma licitação e ganhou a licitação para lanchonete, né, um casal de lésbicas. Isso nós estamos falando em 92, né? E foi como assim? Como assim? Ou a gente pratica o que a gente prega, ou então a gente está aqui para quê? Né? Então, existia um desejo, um direcionamento muito forte da gente fazer menos discurso e mais efetividade para as pessoas. E, em torno disso, a gente conseguiu agregar muitos jovens, né, da faculdade que se sentiam deslegitimados pelas diretorias anteriores, né? E, por parte disso, a gente conseguiu agregar legitimidade. Né? Mais do que representatividade, quer dizer, nós fomos eleitos. Para você ter uma ideia, da nossa primeira eleição, nós fomos eleitos 2 vezes. Nossa primeira eleição, eu não era presidente, a gente foi eleito com 3 chapas concorrentes e fomos eleitos com 48% dos votos. Na nossa reeleição, houve 8 chapas concorrentes, a gente foi eleito com 54% e triplicou o quórum. Então, as pessoas queriam realmente participar. Não, agora, com esses caras eu estou junto. Com essa turma, eu me sinto representativo. Era, de fato, uma representatividade legítima. Legítima. Então, o que a gente buscava nas nossas ações era a legitimidade. Né? Então, nós só decidimos por participar do movimento pelo impeachment do Collor, não só quando as evidências, quando as provas que nós tínhamos. Eu era coordenador do movimento pela ética na política. Né? Fui delegado da ONU, também, indicado pelas Nações Unidas. Entendeu? Então, a gente tinha uma condição de oferecer para as pessoas uma forma de serem ouvidas. E mesmo no centro acadêmico, a gente inaugurou o sistema de ouvidoria. Né? E é uma coisa que a gente carregou, a nossa turma carregou para a vida inteira. Por exemplo, eu sou fundador da Associação Brasileira de Ouvidores. Né? Então, o trabalho de luta contra a corrupção, sou coordenador do curso de compliance da Escola Superior de Advocacia, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Né? Então, assim, é uma questão de coerência. Né? Ou você bem pratica e você é coerente com a sua história, ou você pega a sua história e joga no lixo, como várias dessas pessoas que já, enfim, estão no cenário político aí decepcionando. Tem muita gente jogando no lixo mesmo, né, Matheus? Sim, e agora a gente vai com a repórter Natália Monteiro, que trará informações sobre o livro lançado este ano, A Luta contra a Corrupção, de Dalta Danion. E aí, Natália, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia, Matheus. Bom dia, Natália. O livro A Luta contra a Corrupção, do Procurador-Geral da República, Dalton Dallagnol, foi publicado no dia 26 de abril. E seu conteúdo é baseado nos instantes decisivos e difíceis da Operação Lava Jato, o medo dos procuradores diante do que era dito para os colaboradores e a coletiva sobre a acusação de Lula. Conta ainda histórias de sucesso e fracasso no combate contra a corrupção. O livro ajuda o leitor a entender melhor a dimensão do que está acontecendo na política atual brasileira. Eu sou Natália Monteiro, para o SPM no Ar. Bom, contextualizando um pouco do que a Natália acabou de falar, a Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Desde 2014, o país vive uma crise política desgastante, que é um reflexo desse processo intenso e necessário de investigações envolvendo grandes empresários e políticos que representam ou já representaram nossa sociedade em Brasília. Tendo em vista os últimos acontecimentos relacionados às delações da JBS, do suposto envolvimento do próprio presidente da República, o que podemos esperar disso tudo? Há uma possibilidade de mudança da própria sociedade com todo esse contexto? Você vê que essa possibilidade assim, de realmente o impacto de tudo isso mudar a nossa sociedade ou
ela vai continuar a mesma e a gente vai continuar aceitando esses escândalos e seguindo em frente? Eu vou fazer uma comparação com o que a gente faz em consultoria, né? Essa parte de mudar a cultura, né? Quando você fala da legislação que foi inaugurada, enfim, depois da passeata, mas não por causa da passeata de 2013, né, dos 20 centavos, que é a lei anticorrupção, né, que coloca o Brasil num patamar internacional de combate à corrupção, né, que foi a primeira, a 12846, a gente tem que entender o seguinte: existe um movimento mundial, né, que é cíclico. Esses movimentos são cíclicos. Então você tem recentemente, antes disso, você tem a luta contra as drogas também, que mobilizou o mundo inteiro, luta contra o crime organizado e agora a luta contra a corrupção. Então o Brasil, primeira coisa, ele se ombreia no cenário internacional com as legislações mais modernas de combate à corrupção. Não é uma lei perfeita, não é uma lei de fácil aplicação, mas é uma lei que tem sintonia com o que está acontecendo no resto do mundo. Segunda coisa, a gente não pode acreditar que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, embora, se você for na rua, fazer pesquisas de percepção, como tem a Transparência Internacional faz, outros órgãos de pesquisa fazem, você tem uma percepção de que o Brasil é muito mais corrupto que outros países. Na verdade, o que você tem, vamos dizer assim, é uma intolerância com a corrupção muito maior em outros países, e isso foi construído. Isso não veio por acaso. Então, por exemplo, existe uma percepção talvez ingênua que, por exemplo, os alemães são extremamente mais honestos que os brasileiros, né? Pesquisas de opinião e pesquisas econômicas de comportamento provam que não é verdade. O que você tem é um ambiente menos propício à corrupção, onde a corrupção ela é intolerada, ela é investigada e ela é punida, né? Então, por exemplo, só para citar dois casos da própria da Alemanha, você tem o caso da Siemens, que antes da Petrobras era o maior caso de corrupção do planeta, né, em 2 oportunidades seguidas. Caso da Volkswagen, recentemente, que o presidente da Volkswagen foi preso porque fraudava, né, reiteradamente os testes de emissão de carbono, né, o presidente da Volkswagen foi preso. Né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Na Suécia, você tem que é considerado o país mais íntegro do mundo, você tem a questão dos Gripen vendido para o Brasil, que está sob investigação. Existe na Universidade de Duke, né, nos Estados Unidos, um professor chamado Dan Ariely, que tem um livro que foi publicado, inclusive, no Brasil, que chama Desonestidade, Dishonesty. Só para fazer a propaganda, tem no Netflix também, né? Para ver o documentário que a gente usa também em aula. E você tem algumas provas, algumas quebras de mito. Então, por exemplo, o mito de que em alguns países existe muito mais integridade. Se você colocar, como o professor demonstrou, as mesmas condições, a taxa de desonestidade nas situações que eles colocam é a mesma, né? Se você colocar nas mesmas condições homens e mulheres, a mulher não é mais honesta que o homem. Ela vai ter os mesmos graus de desvio que o homem tem, né? Então, são alguns mitos que a gente tem que quebrar, né? E tem que ter honestidade para quebrar, não você ir na onda, né, da situação. Amadurecimento, né, da sociedade. Eu acho que esse amadurecimento, às vezes, entra a mídia aí. E aí a gente fala, é comum a gente encontrar muitos assuntos, principalmente relacionados à política, que não são cobertos propriamente pela mídia. Esse fenômeno se chama descobertura da mídia. Vamos conferir mais uma reportagem, então, da Gabriela Kirsen. Eu acho que a mídia é muito manipulada pelo setor financeiro, pelas empresas que investem em propaganda. Elas fazem aquilo que o cliente pede, jamais que o povo pede. A TV costuma manipular as reportagens, não mostrando a real realidade. Se você for passando em vários tipos de mídia, eles estão falando sempre o mesmo assunto, sendo que não é só isso que acontece no mundo, né? Eu acho que se a gente quer saber outras coisas, a gente tem que buscar de outras formas. A mídia massifica muito numa coisa só, eu acho. Algumas matérias assim são manipuladas, deixando a desejar muitos acontecimentos, né, que deveria ser passado na íntegra, assim, a mídia acaba escondendo. Eu acredito que alguma outra notícia pode ter não menos relevância, mas ter assim menos tempo de tratamento, né, para passar para o telespectador, mas não que deixe de cobrir. Se o noticiário político do dia for mais importante, for mais relevante, eu acho que a tendência realmente é dar mais importância para essa notícia do que para outras.
Assuntos considerados polêmicos pela mídia costumam ter uma cobertura rasa e acabam sofrendo distorções e ocultações de fatos. Esse fenômeno tem nome: descobertura da mídia. Para este cientista político e professor, o jornalismo hoje tem sofrido desse mal. É a não tratamento de algumas informações básicas para que o cidadão, e em algumas circunstâncias o eleitor, forme sua opinião sobre os assuntos da política, da cultura, da sociedade brasileira, né? Então você tem uma cobertura de um lado da questão política, por exemplo, e outros aspectos, outras dimensões não são representadas. A descobertura da mídia não é um fenômeno atual. Um exemplo foi em 1986, durante o movimento Diretas Já. A Rede Globo fez uma reportagem sobre o aniversário de São Paulo. Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. Mas foi só no final da matéria que o repórter mencionou sobre as manifestações das eleições diretas. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Outro exemplo recente foi na greve geral do dia 28 de abril. Uma paralisação coordenada pelas centrais sindicais parou o país inteiro contra as reformas trabalhistas. A grande mídia noticiou como um protesto corriqueiro, quando na verdade foi uma greve geral. Centrais sindicais protestam contra as reformas trabalhista e da Previdência. Manifestações contra as reformas no Congresso provocaram transtornos em várias partes do país nesta sexta-feira. A descobertura não tem uma causa só. Jorge Tarquini, que é jornalista, professor e mestre em comunicação, acredita que a falta de espaço nas mídias é um fator preponderante. Tem coisas que, primeiro, podem não caber naquele veículo. Segundo, não tem como, não tem tempo, não tem espaço. Hoje você briga pelo tempo do seu telespectador, do seu internauta, do seu leitor, do seu ouvinte. Então, quanto tempo você tem para ler um jornal? Quantas páginas precisaria ter um jornal para discutir todos os assuntos? Outro fator é a linha editorial de cada mídia, ou seja, as empresas são controladas por instituições políticas e ou empresariais e atendem quase sempre os interesses desta classe. Quem perde com isso é a população. Então, é como se uma informação de baixa qualidade é o equivalente a um alimento de baixo valor calórico, a caloria vazia. O indivíduo come, ele está com a barriga cheia, ele está saciado, mas não está bem alimentado. A qualidade, né, nutricional é baixa. Então, eu posso ter um obeso anêmico. Hoje, a grande mídia noticia diariamente sobre assuntos de interesse público, mas por causa de suas linhas editoriais e posicionamentos que esses jornais tomam, fica para o jornalismo independente dar visibilidade às pautas que a grande mídia não cobre. A importância do jornalismo independente para uma cobertura mais ampla de fatos cresce cada vez mais. Hoje, o leitor está necessitado de informação de qualidade. A existência de uma mídia independente, ela contribui para esse processo de democratização e de amplitude dos processos de informação e, por consequência, do debate público. Antônio Moras Reis, diretor da Associação Brasileira da Imprensa em São Paulo, respondeu dizendo que não existe descobertura da mídia. Não tem como publicar necessariamente uma seleção de fatos. Reis domina a descobertura quando se deixa de descobrir um fato relevante, e isso uma falha. Mas a classificação de fatos feitos pelos veículos necessária, e isso chama a liberdade de imprensa. Não se esqueça de que você aí de casa pode participar do nosso programa. Então, não deixe de enviar sua pergunta para o Facebook da Agência de Jornalismo da SPM. Marco, a gente recebeu outra pergunta aqui do Facebook, da Juliana Azevedo. Como você acha que está sendo a cobertura da grande mídia em relação ao atual cenário político brasileiro? Eu acho que ele está sendo falha como sempre foi, né? Como foi falado, quer dizer, você tem uma multiplicidade de veículos, um volume de informação muito grande, um tempo muito curto para você ver. Então, a imprensa ela prefere trabalhar em pequenas notícias, em drops de notícia. E muitas vezes você percebe simplesmente que a pessoa lê a manchete,
né, que muitas vezes não tem nada a ver com o conteúdo da matéria e se sente informada. Né? Então, você reduz o seu tempo, você reduz a sua capacidade de absorção e sempre lembrando que informação ela tem que ser filtrada, trabalhada tanto quanto o alimento. É um alimento para a nossa cidadania, uma informação de qualidade, sem dúvida nenhuma. Então, eu sou um pouco crítico com relação a essa chamada mídia independente, porque é independente de quem? Né? Independente dos grandes veículos, em algum momento pode ser, mas independente de ideologias, quer dizer, a pessoa que está produzindo aquele material de comunicação não necessariamente é uma pessoa isenta o suficiente para se chamar de independente, mas sim é uma pessoa que não tem, aspas, vinculação a grandes meios de comunicação, muitas vezes patrocinada por governos, né? Anúncios, blogs, etc., mas que não tem nada de independente. Né? Ela depende do seu, transforma aquilo num negócio, seja num negócio para vender a sua ideologia ou para vender o seu trabalho e oferir lucro com isso. Então, eu acho que tem que ter um problema muito sério, que são essas nomenclaturas. Que os grandes veículos de comunicação, eles são veículos empresariais, não resta dúvida. Mas a responsabilidade também não pode ser só deles, a responsabilidade é nossa, nós é que escolhemos o nosso alimento. Quando você vai numa lanchonete, tem uma salada, né, de alface com frango grelhado e uma pizza com cobertura de maionese, você fala, eu vou comer essa que eu gosto mais. A imprensa é a mesma coisa. Entre você fazer uma cobertura mais analítica, que é mais difícil de gestão, para um momento rápido que a gente tem para poder absorver isso, ou alguma coisa que nos satisfaz, por exemplo, a notícia do Big Brother, a separação da Angelina Jolie, ou o novo gol do Neymar, né, na Champions League. Então, é o que acontece, as pessoas escolhem. Então, você também não pode só colocar a culpa nos meios de comunicação, que são empresariais. Eles reagem àquilo que a gente prefere. E até porque não tem como eles cobrirem tudo, né? Só que, assim, tem fatos que realmente são muito importantes e que muitas vezes eles não dão valor, que foi o caso que ela até cita, a Gabriela cita na matéria dela, que é da questão da greve geral, né? Que eles tratam como uma manifestação e não como uma greve que parou o país, né? E assim, o que eu queria te perguntar há interesse político por trás de tudo isso? Não tem a menor sombra de dúvida. Interesse político e econômico. Né? É falado que a Rede Globo ela deu furo de reportagem à JBS. Um dos motivos que ela se adiantou a outros veículos de comunicação é que ela tem uma dívida milionária no BNDES. Né? Sem esquecer que a JBS, né, o grupo JBS, com seus produtos Seara, Friboi e os outros produtos que a mídia, enfim, está divulgando aos poucos, Havaianas, elas são grandes patrocinadores. Quer dizer, se você for colocar uma pauta na mídia e perceber quais foram os anúncios nos últimos 3 meses, seguramente 60%, 70% foi do grupo, né? JHS e JBS. Até você falando isso, eu até lembrei de um exemplo que eu entrei num determinado site de notícia e tinha lá manchetes falando da delação da JBS e em cima, assim, um anúncio da JBS, né? Muito irônico. O próprio Faustão, quando ele fez aquela peroração, aquela oração contra a corrupção, enfim, atrás dele estava a foto do Banco Original, patrocinador do programa dele, o Banco Original é do Grupo JBS, aliás, foi presidido pelo Meirelles, que é, enfim, o atual ministro da Economia. Será que está aí uma falta de ética? Ética. O que é? A palavra ética vem do termo grego ethos. Ela representa o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana. Para o que serve? Ela serve para que haja um equilíbrio e, portanto, um bom funcionamento da sociedade. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o último bloco do ESPM no Ar, edição especial. Vamos falar sobre práticas democráticas. Também teremos mais um convidado, o jornalista Guilherme Machado, que vai falar um pouco sobre o seu documentário Espelho Trincado, reflexos de uma crise de representatividade. Não saia daí.